Meus amigos, minhas amigas, eu não sei se a gente acredita em Deus ou teme a Deus. Aí você diz, Will, por que você está dizendo isso? Porque no nosso mundo real, a violência está cada vez mais presente. A violência está em todos os lugares. E o sossego parece estar cada vez mais distante. Em Paracatu, mostra as imagens aí, Ruita. Olha o que aconteceu. Choveu aqui na cidade e o cemitério, o Parque da Paz, o cemitério aqui de Paracatu, veja o que aconteceu com a chuva. Os caixões ficaram expostos. Há uma reflexão. Aí é uma questão da natureza. Choveu, não tem como prever. Mas a pergunta é o seguinte: quais foram os cuidados na hora de sepultar essas pessoas, esses entes queridos? Imagina você agora, uma mãe, um pai, um filho, um avô, alguém vendo algum familiar nessa situação. Quer dizer, a pessoa não tem mais nem sossego quando morre. Então é preciso saber as condições que essas pessoas foram sepultadas. Por que foi só chover em Paracatu? É verdade que a chuva foi significativa. Mas é preciso analisar friamente por que esses caixões não suportaram. A ideia que eu tenho, me perdoe se eu estiver errado, mas quando um caixão, quando a urna é colocada lá no cemitério, em tese, abre-se um buraco e esse caixão fica lá, essa urna fica lá. A não ser que tenha uma gaveta, uma coisa mais sofisticada, para rico é uma outra história. Mas para as pessoas mais simples, e a grande maioria, elas são sepultadas, você abre uma vala. Depois que você abre o buraco, você coloca os caixões. A pergunta que se faz é o seguinte: por que esses caixões ficaram expostos? É preciso investigar, é preciso analisar para que não se repita novamente essa cena no cemitério Parque da Paz, aqui em Paracatu. É preciso apurar com os rigores. Porque a gente imagina que a pessoa, quando morre, tem que ter sossego, tem que ter tranquilidade. E, aparentemente, é preciso apurar para saber exatamente o que aconteceu, são pessoas que foram sepultadas recentemente, pela a qualidade das urnas, os caixões que a gente está observando aqui. A verdade, eu acho o seguinte, quando a gente morre, a gente é esquecido. O cemitério, de uma maneira geral, não só em Paracatu, mas em todo lugar do país, devia ser um lugar muito bem urbanizado, um lugar agradável, um lugar espiritual, né? Muitas vezes, vamos ser sinceros também, às vezes a gente esquece o pai, a mãe, o avô, o irmão, só vai visitar um túmulo no dia de finados e só lava o túmulo porque tem vergonha de chegar alguém e olhar e dizer, uai, ninguém nem lavou esse túmulo aqui, o túmulo está sujo, não tem nem flores. Então a gente precisa fazer uma reflexão, não só o poder público, mas todos nós, porque um dia também nós vamos para debaixo da terra. Então os cemitérios deveriam ter uma atenção maior, um zelo maior. Se a gente acredita tanto em Deus, se a gente ama tanto os entes queridos, por que ainda acontece situação como essa que acabamos de mostrar? 18 horas e 24 minutos. Poder da notícia mexeu com você, mexeu comigo.